Legal. Agora vamos aqui para o preço da venda. Preço da venda, como que nós vamos fazer? É o preço de custo mais a margem de lucro que nós encontramos aqui. Então, olha só, nós vamos criar essa fórmula que vai ser igual preço de custo multiplicado, asterisco, pela margem de lucro do setor. Quando nós fazemos isso, olha só o que acontece. Ele pegou o nosso preço de custo e calculou 35% desse valor. Então ele apareceu 4,72. Nós vamos acrescentar aqui, mais o preço de custo. Agora sim, nós temos aqui o preço de custo acrescido de 35%. Esse é o valor. Nós vamos usar a alça de preenchimento. E essa coluna aí, nós vamos marcar como um valor monetário. Clicar aqui em formato de número de contabilização. Olha só, automaticamente ele formatou aqui para a moeda e nós temos corretamente em real os valores. O preço de custo, a mesma coisa, aqui nós temos valores monetários. Então vamos clicar lá, formato de número de contabilização, nós temos formatado. O valor total das mercadorias, como que nós vamos calcular? Ele vai ser a quantidade de itens que nós temos em estoque multiplicado pelo preço de venda. Então, igual quantidade em estoque multiplicado pelo preço de venda. Apertamos Enter, aqui nós temos o valor total, vamos autocompletar. Perfeito. Concluímos aqui a nossa tabela. Eu vou aproveitar, vou selecionar toda a nossa tabela, vamos formatar aqui como tabela. Selecionar aqui o estilo que nós estamos utilizando nas outras, clicar em OK, e nós vamos atribuir o nome aqui no design da tabela, nós vamos atribuir o nome de TB_produtos. Apertamos Enter, definimos o nome para esse intervalo. Agora nós temos aqui, TB fabricantes, TB produtos, TB setores. Caso aconteça um erro na hora da digitação do nome e você queira corrigir, você precisa vir aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes, onde estão listados aqui todos os nomes. Você tem a opção de excluir ou editar, você pode fazer alterações aqui. Então, pessoal, concluímos essa parte, agora vamos aqui para a tabela de setores. Olha só, nós temos aqui a margem de lucro de cada setor, que nós utilizamos lá na tabela de produtos, a função PROC-V, nós buscamos essa margem de lucro. Agora nós vamos fazer aqui uma avaliação de lucro. Olha só, novamente nós vamos utilizar aqui a função C. Dessa vez nós vamos fazer o seguinte: quando a margem de lucro ela for menor de 30%, que 30% nós vamos exibir a palavra baixo. Quando for menor que 50%, médio, 50% ou mais, a palavra alto. Então, olha só, vamos fazer a função C aqui, rapidamente, igual C, abriu parênteses. A margem de lucro, ela é menor que 30%? Se for, então, nós vamos exibir a palavra baixo. Ponto e vírgula. Restam duas condições, médio ou alto. Então, se for menor que 50%, nós vamos exibir a palavra médio. Se não, nós vamos exibir a palavra alto. Fechamos aspas, fechamos dois parênteses. Olha só, como nós formatamos como tabela, nós observamos que automaticamente ele já preencheu todas as linhas de baixo. Olha só, então 30% é um lucro médio, 50% é alto, 60% é alto, 45% é médio, 28% é baixo. Nós temos todas as nossas condições atendidas aqui pela função C. Quantidade de produtos que nós temos em estoque. Então, olha só, pessoal, quantos produtos nós temos na categoria grãos, óleos e azeites, limpeza, higiene e assim por diante. Para nós fazermos esse cálculo, basta nós irmos na tabela de produtos e contarmos quantas vezes o nome do setor aparece na coluna C. Então, olha só, o arroz 5 kg, grãos, arroz 1 kg, grãos, feijão, grãos, milho de pipoca, grãos. Então, se eu contar quantas vezes a palavra grãos ela aparece aqui,
eu vou saber quantos produtos eu tenho em cada setor. Então, nessa situação, nós utilizamos aqui a função conte.c, desta forma. Conte.c, abriu parênteses. Olha só, essa função ela é bem simples. Ela pergunta qual é o intervalo e qual é o critério. O intervalo nós vamos selecionar lá na tabela de produtos. Olha só, no teclado eu preciso ir lá para a tabela de produtos. Então eu vou apertar Ctrl Page Up. Olha só, foi redirecionado para a tabela de produtos. Vou selecionar aqui a coluna C, que este é o meu intervalo, onde estão os nomes dos setores. Ctrl Page Down, retorno lá para outra planilha, ponto e vírgula. Aí ele pede qual é o critério. Naquele intervalo onde estão os nomes dos setores, qual é o critério? Aqui é a palavra grãos. Eu quero contar quantas vezes a palavra grãos ela aparece. Vou apertar Enter. Está lá a quantidade de produtos. Vou centralizar aqui. Então, dessa forma, nós descobrimos a quantidade de produtos em cada setor do nosso supermercado. Itens em estoque. Então, olha só. Desta vez, eu quero saber por setor quantos itens nós temos em estoque. Então, por exemplo, aqui o setor grãos. Eu quero saber quantos itens nós temos em estoque. Eu quero somar aqui o 45, 85 com 70 com o 0 aqui do milho de pipoca. Então, eu quero somar a quantidade de itens em estoque. Então, olha só, eu quero somar. Então, nesse caso, nós vamos usar aqui a função soma-C. Soma-C de acordo com algum critério. Olha só como funciona essa função. O intervalo vai ser igualzinho nós utilizamos na função conte.c. Vamos lá, Ctrl Page Down, o intervalo vai ser a coluna C. Retornamos para lá, Ctrl Page Down, ponto e vírgula. Qual é o critério? É onde tem o nome do setor, grãos. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Coluna você quer somar? Vamos voltar lá para a tabela de produtos, Ctrl Page Up. Eu quero somar a quantidade de itens em estoque. Olha só, posso apertar Enter, eu já tenho lá a quantidade de itens em estoque de cada setor. Agora aqui para finalizar, nós vamos fazer o valor total das mercadorias. Como que nós vamos calcular esta coluna? Então olha só, o valor total das mercadorias por setor. Nós temos aqui o valor total das mercadorias por produto. Então, olha só, o arroz 5 kg, nós temos 45 unidades em estoque, um preço de venda 18,23. Então, multiplicando aqui 45 por 18,23, nós temos aqui o valor total das mercadorias. E agora eu quero somar o valor total das mercadorias por setor. Então, vou somar aqui todos da categoria, todos os produtos da categoria grãos, da categoria óleos e azeites e assim por diante. Então está na coluna J o valor que nós queremos. Então olha só, vamos usar novamente a função igual soma-C. Abriu parênteses, intervalo. Vamos lá na tabela de produtos, Ctrl Page Up. Selecionamos a coluna C, Ctrl Page Down para retornar para lá, ponto e vírgula. Qual é o critério? Grãos, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de soma? Vamos lá, Ctrl Page Up, coluna J, onde temos o valor total das mercadorias. Apertamos Enter, ele já retornou para nós o valor total das mercadorias. Vou marcar aqui com formato monetário. Está correto, a nossa tabela está pronta. Agora, pessoal, o exercício que eu vou propor para vocês está aqui na tabela de fabricantes. Então, olha só. Na tabela anterior, preenchemos todas essas colunas pelo setor. Na tabela de fabricantes, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que agora por fabricante, não mais por setor. Olha só, a margem de lucro. Nós vamos especificar aqui uma margem de lucro para cada setor. Vocês podem fazer isso. Então, por exemplo, produtos da Camil, 50% de margem de lucro. Tio João, 45%. Soia, 70%. Galo, 35%. E assim por diante. Vocês podem especificar valores aleatórios aqui.
A avaliação de lucro. Vocês vão seguir essa mesma regra. Vamos lá. Avaliação de lucro. Por setor, vocês vão utilizar a mesma regra. Menor que 30 baixo, menor que 50 médio, assim por diante. A quantidade de produtos. Olha só. Quantidade de produtos por fabricante. Vamos contar quantas vezes o nome do fabricante aparece nesta coluna. Quantidade de itens em estoque. Então, lá na tabela de produtos, quantidade de itens em estoque. Olha só, vamos avaliar essas duas colunas utilizando a função soma C. E aqui o valor total das mercadorias, não mais por setor, mas agora por fabricante, o valor total das mercadorias. Então, nós temos aqui a coluna fabricante e o valor total. Essa última tabela fica como exercício. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo, um grande abraço e até a próxima aula.